Amém, amados. Boa noite a todos. Graça e paz. Estamos aqui em mais uma noite, reunidos para dentro do nome de Jesus, a fim de partir o pão. Essa foi a ordenança do Senhor e vamos fazer isso até que Ele volte. Amém? Antes de tudo, queria agradecer a presença de todos vocês, daqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão assistir essa mensagem também posteriormente gravada. Deixa o seu like, oferta ela para pelo menos 3 pessoas. E você julga importante para você, para que essa palavra ela ganhe muito espaço, porque é a propagação do Evangelho através da sua vida. Pois muito bem, nesta noite nós estamos reunidos e vamos reunir sem tema. O tema nós vamos definir ao longo da mensagem, amém? Eu queria que todos abrissem a palavra em Mateus. Evangelho de Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento. No capítulo 14, vamos ler apenas o versículo 17 para dar base à palavra desta noite. Querido, se você prestar atenção na palavra desta noite, uma coisa é certa: muita coisa vai mudar na sua vida e no seu coração. Quando eu meditei nesta palavra, eu confesso que eu fui muito ministrado, fui muito impactado. E essa palavra trouxe um novo para o meu espírito. Trouxe novas ideias e eu pude assim ser salvo, e muito salvo através desta palavra. E eu creio que com a igreja não será diferente, amém? Mateus capítulo 14, versículo 17. Quando todos acharem, pode dizer amém. E a gente vai dar assim início à leitura da palavra. É um versículo bem pequeno. Palavra assim, bem resumida na leitura, mas muito farta nas informações e também na revelação. Amém? Todos acharam? Mateus 14, 17? A palavra diz assim: Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que foi que eles disseram? Não temos aqui nada mais que não seja quantos pães? 5 pães e 2 peixes. Essa palavra, irmãos, ela é tão rica em revelação que nós vamos sair aqui desta noite assim, de boca aberta, com tantas coisas que o Senhor, Ele pôde trazer numa simples frase como esta que lhe foi lhe dita. Sabe, queridos, esse capítulo 14 de Mateus, ele tem muitas riquezas nele. O que eu gostaria mesmo era de, nesta noite, poder compartilhar todo esse capítulo com vocês. Porque foi assim que eu fiz quando eu meditei nesta palavra, e eu pude ver tantas coisas e dizer: Senhor, que pena que nós não temos disponibilidade de tempo para compartilhar todo esse capítulo, para que a igreja possa ser assim, bem esclarecida e edificada. Mas nesse capítulo 14 de Mateus, depois os irmãos leem em casa, aqueles que estão nos assistindo também, eu incentivo a você que leia, porque é um capítulo muito rico. Ele narra aqui 3 grandes histórias. A primeira delas é quando João Batista ele foi decapitado. É a decapitação do profeta João Batista. Aqui você já vê algo interessante. Quando você vê ali aquela parte de João Batista, e nós não vamos falar muito a fundo sobre isso, porque não é o tema, a gente vê algo interessante. É que naquele momento, João Batista ele foi decapitado. E João Batista ali era o último profeta. E a gente vê que mataram o profeta, mas não matou a profecia. Porque, na verdade, o que estava ali em evidência para Deus não era o profeta, e sim a profecia. Então, mesmo decapitando o profeta, a profecia permaneceu viva e está até os dias de hoje. Não é interessante? Então, o profeta, ele morreu e a profecia continuou viva. Colocaram a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Queridos, todas as vezes que você cresce no reino, alguém quer a sua cabeça.
porque você começa a incomodar. Então, quando João Batista, ele se preparou, né, como nós vimos na última palavra, durante todos aqueles anos, 30 anos de preparo, que ele começa a exercer ali o seu ministério profético, o que foi que fizeram? Pediram logo a sua cabeça. Então saiba de uma coisa, quando você crescer no reino, alguém vai se sentir incomodado e vai te pedir a cabeça. Colocaram a cabeça dele numa bandeja de prata, mas quando alguém tentar colocar a sua cabeça numa bandeja de prata, é porque talvez esteja querendo servir o seu conhecimento para alguém ou impedir que ele alcance alguém. Quando alguém corta a cabeça, está querendo impedir que esse conhecimento ele alcance um outro ambiente ou outras pessoas. Mas aí também tem um outro lado. Talvez quando ele serve essa cabeça numa bandeja de prata, o seu conhecimento é alcançado por outro ambiente ou por outras pessoas. Está dando para entender? Então foi isso que aconteceu com o ministério de João Batista. O corpo do profeta caiu, mas a profecia continuou de pé. Que maravilha, irmãos. Não importa o que aconteça conosco. Se o evangelho ele está de pé, então está tudo certo. Ainda que o nosso corpo venha cair, ainda que a nossa cabeça venha ser tirada de nós, o importante é que o propósito permaneça através de mim e de você. Então o corpo do profeta caiu, mas a profecia continuou o quê? De pé. Esse é o objetivo de nós vivermos o reino de Deus. Muitas vezes o nosso corpo não vai estar tão forte em evidência como nós gostaríamos que ele tivesse. Mas o importante é que a profecia que nós ministramos, ela permaneça de pé na vida de alguém. Amém? Não é o profeta quem sustenta a profecia. Entenda isso. Não depende de mim nem de você. A profecia não é sustentada pelo profeta, mas é a profecia quem sustenta o profeta. Não é o profeta quem sustenta a profecia, mas é a profecia quem nos mantém de pé e sustentável. Preste atenção, queridos. Quem é que tem me sustentado? O que é que você tem ministrado, vivido? O que é que você tem transbordado? O que é que você tem ofertado, oferecido para as pessoas? Se for a profecia, pode ter certeza que ela mesma se encarrega de te colocar de pé. Mas se for algo que está apenas através da sua força, da sua sustentabilidade, pode ter certeza que você vai cair. Porque não é o profeta quem sustenta a profecia. É a profecia quem sustenta o profeta. E João era primo de Jesus. Quantos sabem disso? João era primo de Jesus. Né? Entenda isso, queridos. Mas João morreu e Jesus, ele não foi ao velório. Não é estranho isso? Alguém já se perguntou? Nós assistimos um The Chosen, né? Um tempo desse, e passou essa parte aí, em que João Batista, ele foi morto, ele foi levado ali, e Jesus, ele não estava no velório. Parece bastante contraditório, né? Porque João Batista era o profeta que veio abrir o caminho para que Jesus iniciasse seu ministério. Foram contemporâneos. Morreu, basicamente, ali no mesmo ambiente. Estava um pouco distante, mas não que não fosse possível estar no velório. Mas mesmo assim, Jesus, ele não estava no velório. Alguém vai dizer, olha aí, e isso é porque era primo, viu? Isso é porque era parente. E mesmo assim, não foi ao velório. Você sabe por que Jesus ele não estava no velório de João Batista? É muito simples, querida, a resposta. É que Jesus ele tinha problemas com funerais. É que todo funeral que Jesus ia, ele ressuscitava o defunto. E João Batista não era para ser ressuscitado, porque ele já tinha concluído seus encargos. Se Jesus ele fosse para aquele velório de João Batista, possivelmente Jesus iria ressuscitá-lo. E aí,
iria entrar em contradição com relação ao ministério que João Batista veio exercer aqui na terra. Todo defunto era ressuscitado, né? Todo defunto que Jesus via, ele ressuscitou. Aí nós vemos na palavra de Deus 3 velórios que Jesus foi e ele não conseguiu se conter diante do defunto morto naquele momento. 3 velórios na vida de Jesus incríveis aconteceram. O primeiro foi quem? A filha de Jairo. Quantos lembram da filha de Jairo? O segundo foi quem? O filho da viúva de Naim. E o terceiro foi Lázaro. A filha de Jairo estava onde? Em casa. O filho da viúva de Naim estava onde? No caminho. Mas Lázaro já estava onde? No cemitério. Já estava no sepulcro. Já estava enterrado. Quando o funeral começa, irmãos, ele começa onde? Onde? Em casa. Preste atenção. Um funeral ele começa em casa. E da casa ele vai para onde? Para o cemitério. Mas nesse intervalo ele passa por um caminho. Ele é levado por um caminho. O caminho leva para o cemitério. Você já percebeu que os lugares que Jesus ressuscitou, esses defuntos, são diferentes. Um é em casa, um é no caminho e o outro onde? No cemitério. O que isso traz de revelação para nós? É que os lugares podem ser diferentes, mas aquele que ressuscita é o mesmo. Então, independente do lugar onde a morte esteja, se Jesus chegar, ela precisa ser retirada e a vida precisa brotar, porque Ele é a ressurreição e a vida. Você está entendendo, queridos? Muitas vezes nós estamos envolvidos em tantos lugares de morte e não há ressurreição. Quantas situações de pessoas mortas e quantos funerais, não literal. Mas quantos funerais nós estamos envolvidos em que a vida daquela pessoa já deixou de existir. Está imersa a dor, a decepção, está imersa a tantos ambientes e situações em que não se vê mais a vida brotando daquele lugar. E nós não conseguimos trazer a ressurreição. Você já percebeu que os lugares são diferentes, mas que quem ressuscitou foi o mesmo. Que isso traz de revelação para nós. Se tiver alguma coisa morta na sua casa, eu posso entrar e ressuscitar através do nome de Jesus. Você está entendendo, queridos? O papel da igreja é o papel de trazer essa ressurreição para muitos lugares de morte que hoje existe e já não se consegue mais ressuscitar. O enterro sai da casa, o enterro vai para o caminho, o enterro é levado para o cemitério e o defunto é enterrado e nós olhando sem ter a força e o poder de ressuscitar. Sabe por quê? Porque o Cristo que era para estar vivo em nós, ele não está tão vivo quanto deveria estar. Se Jesus tivesse ido para o enterro de João Batista, provavelmente ele teria sido ressuscitado. Você pode pensar, chegou tarde demais, né? Alguém te conta uma história, alguém te conta uma situação, alguém abre a sua vida para você, você vai dizer, já é tarde demais. Se você tivesse feito isso antes, foi assim que disseram com Lázaro, foi ou não foi? Ah, Senhor, já é tarde demais. Eu sei que tu tens poder para curar, mas ele já está enterrado. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Não existe tarde demais para Jesus, queridos. Onde ele chega, ele ressuscita. Você pode dizer, já está no caminho. E ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode dizer para esse casamento que está falindo, não tem mais jeito porque já pegou um caminho que não tem mais volta.
Também poderiam ter dito isso para a viúva de Naim. O filho dela morreu na cidade de Naim, já estava no caminho levando ele para o sepulcro, e Jesus o encontra ali durante o caminho. E alguém poderia dizer para ele: olha, senhor, não tem mais jeito porque já está no caminho, já está no caminho de ser enterrado, já está no caminho dessa causa ser batido o martelo e não tem mais jeito, já está no caminho desse casamento ser desfeito, já está no caminho das drogas, já está no caminho da perversidade, da maldade. Não tem mais jeito. Mas Jesus, qual a resposta dele? Eu sou o caminho. A questão é, irmãos, que a igreja não tem levado Jesus mais para esses funerais. E aí, o que é que acontece? Por Jesus não estar presente nesses funerais, os defuntos são enterrados e são comidos, desaparecem e deixam de existir. Então a igreja precisa ser esse Jesus dos dias de hoje, que não permite mais que esses funerais aconteçam sem que Jesus esteja presente. Amém? Você pode pensar assim: chegou tarde demais. Você pode pensar assim: Senhor, está traçado, já faz alguns dias que está sepultado. E quem é a ressurreição e a vida? Quem é aquele que não pode ressuscitar o sentimento, o amor que um dia brotou no coração de uma pessoa? Quem é que pode restaurar aquilo que um dia trouxe como realidade o ouro, que trouxe como realidade o princípio de valor mais almejado, mas que hoje não tem mais nenhum valor e não subsiste e já está enterrado, coberto e sucumbido por aquilo que não mostra mais o visível, o palpável. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso não aquece o seu coração, queridos? Nós precisamos ser mais reagentes à palavra de Deus. Esse Jesus que ressuscita a morte, ele está dentro de você. Então, querido, não ande no meio dos cadáveres como se você fosse incapaz de fazê-los ressuscitar. Casamentos cadáveres, relacionamentos cadáveres, situações cadáveres. Se tivesse tempo, a gente agora ia falar sobre Ezequiel. Sabe quando Jesus ele encontrou com Pedro, que estava no barco? Lembre-se disso. Eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Isso é muito interessante, querido. Quando eles voltaram para a praia, quando eles desceram do barco, veja que detalhe, viu? Talvez você já leu muito essa passagem, mas você nunca atentou para esse detalhe. Quando eles chegaram na praia, que eles desceram do barco, Jesus entrou no barco. Até isso, queridos, tem uma revelação, tem um propósito, tem um porquê. Jesus ele entrou no barco. Quando eles saíram do barco. Isso quer dizer que Jesus ele só vai entrar em cena quando você sair de cena. Jesus entrou no barco para mudar aquela pesca, mas ele precisava que o pescador se entregasse a ele e saísse de cena. Enquanto é o homem que pode, a mulher que pode, o homem que sabe, a mulher que sabe, enquanto nós temos poder, força, enquanto nós cremos em nós mesmos, enquanto nós estamos na nossa altivez, Jesus está fora do barco. E ele está olhando a nossa pescaria diária sem nenhum êxito. Todos os dias lançando a rede e sem vir nenhum peixinho na nossa rede. Mas aí, quando nós decidimos descer do barco, aí o que foi que Jesus fez? Ele entrou no barco.
Ele sabia, queridos, que só poderia entrar em cena quando eles saíssem de cena. Então, o que é que ele diz para aqueles homens? Ele diz: vamos entrar de novo para o mar. Vamos entrar para o mar. E aí eles disseram: nós acabamos de chegar de lá. Lá não existe peixe. Só que eles não sabiam que estavam falando com o dono dos peixes. Queridos, muitas vezes as situações em nossas vidas, nós também declaramos essa palavra que foi declarada por aqueles pescadores. Não tem mais jeito. Nesse mar aí não tem peixe, em outras palavras. Você pode fazer o que quiser, porque eu já tentei de tudo. Não tem mais jeito. Será que você já disse isso? Será que você já teve esse sentimento com alguma situação? Várias vezes. Parece que é um sentimento diário nosso com relação a muitas coisas e a muitas pessoas. Esse aí não tem mais jeito. Essa situação não tem mais jeito. Aqueles pescadores disseram para Jesus: olha, foi a noite toda. Profissionais do mar, lançando a rede e nada de peixe. Só que ele estava falando com o dono dos peixes. Ou seja, eles sabiam onde estava o barco. Preste atenção, queridos. Quando nós confiamos em nós mesmos. Aqueles homens sabiam onde estava o barco, sabiam onde estavam as redes, eles sabiam onde estava o leme para levar aquele barco lá para dentro do mar, mas eles não sabiam onde estava o peixe. Então não adianta a sua sabedoria. Não adianta você dizer que já sabe tudo do Evangelho. Não adianta você dizer que já sabe tudo da Bíblia. Não adianta dizer que já sabe tudo do reino. Não adianta você dizer que já sabe tudo disso ou daquilo, se você não sabe onde está o peixe. Que maravilha esse nosso Deus, irmãos. Então eu imagino Jesus dizendo: vamos lá, porque a primeira vez que vocês foram, eu não estava. Agora eu estou. No mesmo lugar que deu errado, agora Jesus vai fazer com que dê certo. Porque quando dá errado, foi o homem. Mas quando dá certo, é o Senhor, irmãos. Ele pode fazer a mesma coisa, no mesmo lugar, com as mesmas ferramentas que você usou, que deu tudo errado, dá certo. A diferença é porque você não incluiu o Senhor. A diferença é porque você não deu um lugar para que ele aparecesse. Você queria estar à frente. A pesca teria que ser mérito seu. O pescador que tinha que aparecer era você. Então agora, Jesus ele leva aqueles homens para o mesmo lugar que deu tudo errado a noite toda, usando as mesmas ferramentas. O que foi que Jesus usou? O barco, as redes, o leme e os pescadores. Não mudou nada. E até o lugar que eles foram, foi o mesmo. E ele disse: lança a rede. Imagina Jesus dizendo: vamos lá. O que eles não pegaram uma noite inteira, Jesus ele consegue pegar 10 vezes mais em uma manhã. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que nós fazemos é trabalho, mas tudo que Jesus faz é serviço. Jesus não estava trabalhando para aqueles homens, mas Jesus foi os servir e mostrar para ele quem era o dono da situação. Então ele pega apenas em uma manhã. Isso quer dizer o quê? Que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria pela manhã. Que mensagem maravilhosa Jesus traz para aqueles homens. Então eles pegaram um montão de peixe. Pedro então olha para Jesus e diz: olha, saia do meu barco. Saia do meu barco porque eu sou um homem pecador. Saia do meu barco porque eu sou um homem puro. Não é possível. Uma pessoa com uma santidade dessa, fazendo um feito desse, está assentado dentro do meu barco. E Jesus, ele pensa consigo:
Agora é que eu tenho que ficar. Agora é que eu tenho que ficar nesse barco, sabe por quê? Porque eu vim para os doentes, não foi para os sãos. Eu vim para os necessitados, não foi para aqueles que já tinham, não tinham necessidade de nada. Não é Jesus que tem que sair do barco, Pedro. Não é Jesus que tem que sair do barco. É o pecado que tem que sair da sua vida. Você está entendendo, queridos? Muitas vezes nós nos vitimizamos ao ponto de dizer que não somos dignos de ser abençoados por Jesus e não queremos que ele se aproxime de nós porque somos impuros. Não é Jesus que tem que sair de nós. Não é Jesus que tem que sair do barco da nossa vida para que nós não nos envergonhemos diante dele. É o pecado que tem que sair de dentro de nós para que Jesus ocupe o seu lugar. Então, toda boa pesca precisa da presença de Jesus. Mas para isso, nós precisamos dar esse lugar a ele que é devido. E Jesus diz: a partir de hoje, tu serás pescador de quê? De homens. Todos conhecem a história, né? Agora vamos ver o que está por trás. Vocês já conseguiram entender o que quer dizer essa palavra, pescador de homem? De uma maneira muito rasa, né? É porque Pedro, a partir dali, ia falar do evangelho, ganhar pessoas. Foi muito mais profundo que isso, irmãos. A mensagem de Jesus ali no coração de Pedro foi muito mais profundo do que essa alegoria rasa que a gente hoje fala e nem sequer pratica. Jesus, a partir de hoje tu serás pescador de homem. Pense, Pedro imaginando, como assim? Eu nunca pesquei homem. A minha vida toda eu só pesquei peixe. E chega agora Jesus, o mestre, e diz que eu vou ser pescador de homem. E Pedro, mas agora eu estou mudando. Jesus disse para ele: eu estou mudando você. Eu estou mudando você para que você seja um pescador de homem. E qual é a diferença de um pescador de peixe para um pescador de homem? Você sabe? É que todo pescador de peixe, ele tira o peixe da vida e leva ele para a morte. Talvez você nunca entendeu isso. Porque Jesus disse para Pedro que iria transformar ele de um pescador de peixe num pescador de homem. Porque Pedro era aquele que estava acostumado a tirar alguém que estava na vida e levava ele para a morte. Agora, todo pescador de homem arranca ele da morte e leva ele para a vida. Então, o que é ser pescador de homem? É arrancar alguém que está na morte. Queridos, isso precisa explodir no seu coração. Você não pode ser tão frio e não reagir a uma palavra dessa. Pescador de homem é arrancar alguém que está na morte e levar ele para a vida. Ser pescador de peixe é muito fácil. Porque você tira alguém que está na vida e leva para a morte. Esse caminho é fácil. Porque esse caminho é atraente. Esse caminho é atrativo. Esse caminho, queridos, tem algo que chama, que promove, que brilha. Mas você pegar alguém que está na morte e levar para a vida é muito mais trabalhoso. Porque quem está na morte não tem mais reação. Não tem mais força. Não tem mais atitude. Quem está na morte não tem mais nem desejo de viver. Então todo o trabalho é seu. E ele disse: olha, Pedro, a partir de hoje não é mais essa vida facilzinha que você tinha, não. Agora você vai fazer o caminho inverso. Você vai ser pescador de homem. Você vai arrancar ele da morte e levar ele para a vida. Como é fácil falar, né, irmãos? E o Senhor nos chamou para ser pescadores de homens. Quantos homens você já pescou na sua vida? Quantas vidas você já pescou na sua vida?
Quantas pescas você já foi bem-sucedido como pescador de homem na sua vida? Jesus pega os seus discípulos e coloca eles agora dentro do barco e diz: bora para o outro lado. Entenda isso, irmãos. Entenda uma coisa aqui. O barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, as redes era dos discípulos, mas a direção era de quem? De Jesus. A palavra diz que Jesus os coloca dentro do barco, que não era dele. Quem era Jesus ali no meio dos pescadores? É a mesma coisa de um perna de pau que chega no time profissional e diz: a partir de agora eu vou ser o treinador desse time. Será que vai dar certo? Jesus não era pescador, mas a palavra diz que ele coloca os pescadores dentro do barco e diz: vamos para o outro lado. Ele agora é quem dá a direção. Tudo era deles, mas a direção era de Jesus. Para você ter ideia, né? Deus mandou Noé fazer a arca, né? Mas não mandou colocar o quê? Um volante na arca. Não é interessante isso, né? A arca tinha tudo. Tinha cômodos, tinha divisões, a arca tinha cobertura, a arca tinha até uma janela, mas a arca não tinha um leme. A arca não tinha um volante. Por quê? Porque Deus quis dizer para Noé: olha, a construção é sua, mas a direção é minha. Então, queridos, isso é algo fundamental para nossas vidas. Quem é que está dirigindo? Quem é que está direcionando o barco da sua vida? Será que, além das redes do remo, do leme, além do barco, você também tomou para si a direção da sua vida? Se você fez isso, pode ter certeza que não vai dar certo. Porque quem precisa dirigir o barco é o Senhor. Aqui tem algo interessante, preste atenção. Quando eles entraram no barco, o barco não era grande. Era um barco pequeno, mas coube todos. Aquele barco pequeno coube todos eles, inclusive Jesus. Isso mostra que quando você sabe o seu lugar, você não precisa invejar o lugar de ninguém. Você não precisa invejar o lugar dos outros. Mas aquele irmão está se destacando tanto. Mas estão dando tanta ênfase àquela irmã e olha que ela chegou agora. Você não precisa invejar o lugar de ninguém no reino. Porque o barco cabe todos. E cada um tem o seu lugar. E se você sabe o seu lugar, não precisa estar preocupado com o lugar de outra pessoa. Porque vai ter lugar, irmãos, que Deus, Ele vai colocar outros que Ele nunca vai colocar você. No reino vai ter lugar que Deus vai colocar outras pessoas que nunca vai colocar você naquele lugar. Como também tem lugar que Deus vai te colocar que nunca vai colocar outras pessoas. Então cada um tem o seu lugar no barco, no reino. O que você precisa saber é onde está o seu lugar. E se você está sentado nele, acomodado e confortável, e crendo na direção do Senhor. Então só se prepare para onde Ele quer te levar. Essa é a nossa única importância no reino. É de saber para onde o Senhor quer nos levar. Então, para que Ele possa nos levar, nós precisamos estar no barco e assentado em nossos lugares. Você entende, queridos, que muitos de nós ainda não encontramos o nosso lugar no reino? Por isso não funcionamos ainda? Por isso ainda não é visto o nosso serviço no reino, porque nós ainda não encontramos o nosso lugar. Nós ainda não nos assentamos no nosso lugar. Nós ainda não descobrimos qual é o nosso lugar. Quando eles chegaram do outro lado, Jesus desce do barco. A Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas. E entre aquelas pessoas tinham muitos doentes. Ei, presta atenção. No meio daquelas pessoas havia muitos doentes.
Tinha então algo errado aí, tinha ou não tinha? Porque eles estavam na beira-mar. E lugar de doente é onde? No hospital. Mas eles estavam ali, irmãos, naquele lugar, e ali havia muito doente. Então vocês estão no lugar errado, poderia se pensar assim. Queridos, a igreja se tornou esse grande hospital, onde a maioria das pessoas que vêm fazer parte dela está doente na alma ou no físico. Ou na alma ou no físico. Hoje existem muitos doentes na igreja. Só que eles estão no lugar errado, esperando a pessoa certa. Então, amados, nós precisamos ter esse entendimento. Que não é o lugar que é mais importante, mas é a pessoa que estamos esperando. Nós não estamos aqui para ver se estamos no lugar certo ou no lugar errado, mas nós estamos aqui esperando a pessoa certa. E é bem certo que ele vem nos acudir, porque a palavra diz que onde estiverem dois ou mais, ele estará o quê? Presente. Eles estavam no lugar errado, esperando a pessoa certa. Eles não estavam atrás de hospital, mas eles estavam atrás do médico. Jesus é tido como os médicos dos médicos, sim ou não? Ele curou a todos ali. Diga assim, ele curou a todos. Todos aqueles que vai ao Senhor é curado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio é cura. E ele curou a todos. Só que depois que ele curou a todos, deu fome do povo. Os discípulos disseram, mestre, dispensa agora esse povo. Porque eles estão com fome e não têm comida para alimentar essa multidão. Só que eles não sabiam que estavam falando com o próprio alimento. Ele mandou Jesus dispensar a multidão, porque a multidão estava com fome e não tinha alimento. Só que eles esqueceram que Jesus era o próprio alimento. Você está entendendo, queridos? Sabe por que nós não estamos fartos do Senhor? Porque nós nos esquecemos que Ele é alimento. Nós ainda pensamos que Ele é qualquer outra coisa, menos alimento. O que é que vocês têm? Jesus perguntou. Queridos, tinham quanto? 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Era uma multidão considerável, sim ou não? 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E aqui tinha um detalhe naquela época. As mulheres, elas não poderiam comer na mesa. A cultura ali não permitia que as mulheres comessem na mesa. Quando Jesus multiplica os pães, a primeira coisa que ele está quebrando é essa tradição. Jesus, irmãos, ele não aceita a tradição. Nunca faça nada para o Senhor por tradição. Primeira coisa que Jesus faz quando ele multiplica os pães é quebrar a tradição. Ele está dizendo, na mesa do reino, há lugar para as mulheres. A cultura excluía as mulheres, mas o reino incluiu as mulheres. E ele disse, na mesa do reino, há lugar para as mulheres. Eu vejo os irmãos cantando aqui com tanta alegria, né? Sobre a mesa. Tua mesa cura, tua mesa cura, tua mesa tem vinho e pão. Mas será que de fato nós temos nos assentados a essa mesa, amados? E aí, queridos, ele disse da seguinte forma: pode assentar-se à mesa e comer, porque para o Pai não há distinção de filhos e filhas. Para o Pai, todos são filhos. Porque que agora as mulheres, elas vão serem alimentadas a partir deste momento.
Porque lá no Éden, preste atenção, queridos, porque Jesus fez aquilo ali, naquele momento, com muita evidência. Por que que ele fez questão de alimentar as mulheres, juntamente com os homens, assentados figurativamente na mesma mesa? Porque lá no Éden, o inimigo matou a mulher como? Comendo. A mulher não estava com fome, mas o inimigo ofereceu o quê? Comida. Então, lá no Éden, o inimigo ele conseguiu matar a mulher comendo. Agora em Jesus ele vai alimentar a mulher para que ela não morresse de fome. Que quebra de paradigma. No Éden a mulher não tinha fome, mas o inimigo matou ela dando de comer. Ali o fruto. Mas lá em Jesus, a mulher ia morrer de fome e Jesus alimenta ela para que ela não possa morrer. Quebrou a maldição ou não quebrou? Claro que quebrou. Em Jesus ele vai alimentar esta mulher para que ela não morresse, para que ela não morra. Alimento hoje, queridos, é o quê? A palavra de Deus. Este alimento que estava representado ali na multiplicação daqueles pães para que aquela multidão não morresse, hoje é a palavra de Deus. Mas o quanto que desta palavra você tem sido alimentado todos os dias? Quantos pães eram? Quantos pães eram? Está fraco. Quantos pães eram? 5 pães. Diga com firmeza, irmãos. 5 pães. Preste atenção, queridos. Quantos pães estavam ali? 5 pães. Na mão de homens famintos. 5.000 homens. 5 pães. Hoje, um homem só come sozinho, sim ou não? 5 pães dá para alimentar no máximo hoje um homem. Agora, 5 pães na mão de Jesus alimentou 5.000 homens. 5.000 homens foram alimentados, fora as mulheres e as crianças. Naquele dia, 2 peixes, 2 peixinhos, virou uma peixaria. E 5 pãezinhos virou uma padaria. Você está entendendo, queridos? Porque nunca se viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Não poderia ser diferente em Jesus. Então você não precisa ter tudo. Às vezes nós nos preocupamos em ter tudo. Você só precisa ter o quê? Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus, mas tem tudo, ele não tem nada. Queridos, isso não é chavão, não. Isso é realidade. Aí ele virou e disse: quantos pães? Só 5. Só que aqueles pães, irmãos, não eram pães. O que nós precisamos e vamos ter como revelação nesta noite é que aqueles pães ali, eles não eram pães. Aqueles pães eram sementes. Preste atenção para você aprender isso, queridos. Porque sementes você não come. Semente você faz o quê? Semente você ajuda a semear. Então o que foi que Jesus fez ali não foi apenas a multiplicação de pães, mas ele fez o quê? Ele deu semente para que aqueles discípulos pudessem semear no meio daquelas 5.000 pessoas que estavam ali presentes. Quando você come uma semente, você deixa de ser um semeador. Quando o pão que o Senhor te dá, você come ele sozinho, você deixa de ser um semeador. Porque todo pão que chega a você, você precisa entender que não é pão. É o que? Uma semente. Saia daqui nesta noite com essa ideia, queridos. Todo pão que chega a você é uma semente.
E quando você come esse pão sozinho, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Porque o devorador é quem come sozinho. O devorador é aquele que tira a possibilidade da semente se multiplicar. Você passa a ser um devorador. Deus está dizendo: eu só ponho semente na mão do semeador. Então, tudo que chegar até você, não pergunte por quê, mas para quê? Para que o Senhor me deu essa semente? Para que o Senhor me deu esse pão em forma de semente? Para mim e a minha família é muito. Então eu preciso semear ela com alguém, para alguém. Ele só vai colocar na sua mão aquilo que você se propôs a semear. O que você será no futuro, querido? Você é hoje, em forma de uma semente. Então pegue essa semente que você é hoje e semeie ela. Semeie na sua casa, semeie no seu trabalho, semeie por onde você andar, nos seus negócios, semeie no meio da sua parentela. Talvez você nunca semeou uma semente no meio dos seus parentes, porque você se tornou um devorador e come todo o pão que o Senhor te dá. E às vezes, quando você não consegue comer, você faz como o povo do deserto, guarda para o dia seguinte. O que você será no futuro é o que você é hoje em forma de semente. Dá para ir mais fundo nisso. Se dentro de uma maçã tem 8 sementes, veja que interessante, queridos. Se dentro de uma maçã tem 8 sementes, dentro de uma semente, milhares de maçãs. Então, se ao invés de você comer a maçã, você come a semente, você está impedindo que outras maçãs possam ser frutificadas e alimentem outras vidas. Você está entendendo isso? O problema não está no fruto, mas o problema está na semente. O problema é que você ainda tem o coração de Eva que olha para o fruto e deseja comer o fruto, mas você não olha para a semente e deseja semear a semente. Deus não te chamou para você ser fruto. Ele te chamou para você ser o quê? Semente. Ele te chamou para você ser semente. Porque através de uma semente ele faz nascer uma floresta. Ele está querendo, querido, nos fazer entender que ele não nos chamou para ser famosos, e sim para ser frutíferos. Não importa se você vai receber o nome do melhor pregador, do melhor cantor, da melhor irmã do círculo de oração, da melhor diaconisa, do melhor diácono. Ele não nos chamou para ser famoso, ele nos chamou para ser frutífero. Esqueça os títulos, esqueça a fama, esqueça a evidência e foque naquilo para o qual ele te chamou. Para ser o quê? Um semeador. Frutífero. Porque nem todo famoso é frutífero. Você já viu isso? Você olha para a internet hoje e tem muitos famosos, não é? Você olha hoje para o sistema religioso, grandes lugares, templos enormes, pessoas famosíssimas que quando chegam em um lugar é filas para pegar autógrafo. Mas nem todos os famosos são frutíferos. E nem todos os frutíferos vão ser famosos. Existem aqueles que vão frutificar, frutificar, frutificar e permanecer no anonimato. Mas naquele dia será reconhecido pelo Senhor. Quantos pães eram? 5 pães. Jesus então ele pegou os pães e mandou todo mundo se assentar. Preste atenção nesse detalhe, querido. 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
Nós vimos hoje aqui que nós temos duas crianças e às vezes para os conter ainda é difícil. Sim ou não é? Imagine uma multidão de 5 mil homens com aproximadamente 3 mil mulheres e aí umas 2 mil crianças. Será que estava tumultuada a coisa? Quando Jesus pega os pães, a primeira coisa que ele manda é fazer o quê? Se assentar. Sabe por quê, queridos? Ele mandou todo mundo se assentar porque o Senhor não opera na bagunça. Enquanto a sua vida estiver bagunçada, o Senhor não vai partir o pão com você. Ele não opera na bagunça, no barulho. O Senhor não opera na desordem, queridos, na distração. Então ele manda todo mundo se assentar. Aquilo fala de quê? De ordem, de organização, de reverência, de estar ali assentado, prestando atenção em algo que vai ser feito de muito valor para aquela multidão. Então todo mundo se assentou, e aí ele pegou o pão, deu graças e o partiu. Talvez você, queridos, só vai se sentir inteiro depois que o Senhor te partir. Aquele pão que estava partido ali era semente, que significa eu e você, que seria multiplicado para ser distribuído para aquela multidão. Enquanto você ainda quiser ser conservado nesse formato de pão inteiro, intacto, esse pão que não tem nenhum pedacinho faltando, esse pão que não pode sofrer uma rachadura, você não vai conseguir ser inteiro diante do Senhor. Porque ele pega aquele pão e a primeira coisa que ele faz é partir, mostrando que nós precisamos ser quebrados, partidos, moídos, se quisermos nos tornar semente para alimentar outras pessoas. Ei, quanto mais ele te quebrar, mais ele vai te multiplicar. Enquanto você for um pão inteiro que não foi partido, está intacto, você no máximo vai alimentar uma pessoa. Mas quando ele te quebrar e te tornar em dezenas e centenas de partículas, mais pessoas você vai poder alimentar. Quem é o pão intacto? É o pão do ego. É o que o homem é sem Jesus no barco. Mas quando ele chega, que a multidão tem fome, a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar você. Ah, amados, nós estamos acostumados com Jesus fraco, que tem medo das nossas opiniões com relação a ele. E aí, às vezes, nós o afrontamos, exigindo coisas que não temos direito. Mas o Jesus, que veio para nos tornar sementeira, ele está disposto a nos quebrar em milhares de pedaços, para que nós possamos alimentar multidões. Amém, querido? E aí é que você vai de fato se sentir inteiro, quando ele te quebrar. Na mão dele estava um pão ainda inteiro, mas ele quis nos quebrar para que nós pudéssemos nos tornar uma grande sementeira e alimento para muita gente. A mesma mão que te quebra é a mesma mão que te multiplica. Então, queridos, deseja ser quebrado pelo Senhor, porque é aquela mesma mão que te faz em partículas, em farelos, é a mesma mão que te multiplica. Quando ele te quebra, não é para punir, mas é para fazer com que você seja multiplicado. Porque ele foi moído como trigo.
Ali naquela cruz se tornou a fina farinha para que pudesse alimentar as multidões até nos dias de hoje. Mas nós, como pão, não queremos partir, nem sequer em 2 pedaços. Os hebreus, eles comeram do maná para caminhar 40 anos. Elias comeu do pão e caminhou 40 dias. A igreja, ela tem comido do pão da vida para caminhar por toda a eternidade. Veja como a coisa cresceu. Os primeiros povos de Deus comeu do maná e caminhou apenas o quê? 40 anos. Elias, o profeta, ele comeu do pão e ele caminhou apenas o quê? 40 dias. Mas nós, a igreja, temos comido do pão da vida e para isso nós vamos caminhar por toda a eternidade, comendo pão e nos tornando pão. Preste atenção, que aqui tem uma grande revelação na Bíblia. A palavra diz que o anjo ali, não dá tempo a gente falar sobre a história de Elias, mas talvez alguns conheçam. Diz que o anjo ali, ele cozinhou o pão na brasa. Quantos já leram isso? A palavra diz que o anjo cozinhou aquele pão ali na brasa. Ei, isso nos faz lembrar daquele pãozinho, né? Pãozinho de alho, que a gente assa ali na brasa para comer no churrasco. É ou não é? Mas assar o pão na brasa é uma coisa. A palavra está dizendo que ele fez o quê? Cozinhou o pão na brasa. Assar é uma coisa, mas cozinhar é outra. Cozinhar pão na brasa. Isso, na verdade, eu nunca vi em lugar nenhum. Eu nunca ouvi falar. Então, querido, tem receitas que só Deus tem para o profeta continuar caminhando. Tem receitas que ele não revelou para nós. Mas preste atenção em algo interessante aqui, nessa palavra que fala sobre que o anjo cozinhou o pão na brasa. Pega esse código agora. Qual a diferença de assar para cozinhar? Alguém sabe? Os cozinheiros e as cozinheiras de plantão? Qual a diferença de assar para cozinhar? Preste atenção que você vai entender isso com muita clareza. É que tudo que se assa, ele queima de fora para dentro. É assim ou não é? Você coloca na brasa e a brasa começa a queimar, a assar, primeiramente por fora. Então, é de fora para dentro. Por isso que o anjo não assou o pão, ele cozinhou. Mas tudo que se cozinha começa a queimar de onde? De dentro para fora. Você está entendendo, queridos? Nós precisamos ser esse pão cozinhado pelo Senhor. Ele precisa nos queimar de dentro para fora. Nós não podemos ser aquele pão que foi apenas sapecado, assado por fora, com aparência de que estamos prontos, mas por dentro está ainda meio que cru. Mas quando o pão é cozinhado, que a aparência externa mostra que ele já está pronto, por dentro já aconteceu o quê? Cozinhamento. Você está entendendo? Quantos pães eram? 5 pães. Você vai entender por que eu estou perguntando isso, irmãos. Engraçado. Quando Davi ele foi lutar contra Golias, quantas pedras ele levou? 3 pedras. Porque Golias se mata com o quê? Com pedra. Gigante se mata com pedras. Mas Jesus, quando foi ter com aquela multidão, ele levou o quê? Pães. Ele multiplicou o quê? Pães. Porque eram guerras diferentes. A guerra de Golias precisava ser vencida por fora. Mas a guerra daquele povo era fome. Precisava ser vencida por dentro.
Então, querido, você não tem que mudar a sua luta. Você só tem que mudar a sua forma de lutar. A sua forma de pensar vai mudar o seu estilo de viver e vai levar você a ter a mentalidade do que você vai usar para vencer a guerra. Se você é apenas um pão assado na brasa, você sempre vai querer usar pedras para vencer as suas guerras. Mas se você é um pão cozinhado na brasa, você sempre vai ter um pão para vencer a sua guerra. Você está conseguindo entender, queridos? Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não foi assim que Paulo disse? Ou seja, a nossa luta não é para ser vencida com pedradas. Então nós temos que ter pão para vencer a guerra. Porque Davi usa pedras contra Golias? Porque gigante se mata com pedras. Mas Jesus, ele leva pão, porque fome se mata com pão. Então, queridos, a maior guerra que nós temos hoje entre as pessoas é fome. Não fome de feijão e arroz, mas fome de Deus. A palavra diz que se nós não clamarmos, as pedras, aquelas pedras que é para matar gigante, elas vão clamar. Porque não é possível alimentar com pedras. Você está entendendo aí a alegoria da palavra? Por que as pedras vão clamar? Porque as pedras servem para matar. Mas o que está existindo não é necessidade de matar a carne, o externo. O que está existindo é a necessidade de matar a fome, o que está dentro. Então, as pedras precisam clamar para que haja o quê? Pão. A pedra, querido, ela gera morte. Anote isso aí. E o pão gera vida. Todas as vezes que você usar a pedra, ela vai ocasionar uma morte. Mas todas as vezes que você oferecer o pão, vai gerar vida. Davi usou pedra porque ele está ainda na lei. Jesus usou o pão porque está na graça. A lei gera morte e a graça gera vida. Quando Moisés ele desceu do monte com as pedras da lei debaixo do braço, o que foi que aconteceu? 3.000 homens morreram. Vou repetir que eu acho que vocês vão entender. Quando Moisés desceu do monte, ele trouxe o quê? As pedras da lei debaixo do braço. E naquela ocasião, 3.000 homens morreram. Está lá em Êxodo 32. Mas quando Pedro saiu do cenáculo, que pregou o primeiro sermão, 3.000 homens nasceram. Quando veio as pedras, mataram. Mas quando veio o pão, a vida. Em Moisés, com as pedras, 3.000 homens morreram. Em Pedro, com o pão, 3.000 homens nasceram. Porque quando a lei ela desce, ela gera morte. Mas quando a graça se manifesta, ela produz vida. Pela última vez eu pergunto, quantos pães eram? Não. Você leu esses anos todos. Você já ouviu pregações esse tempo todo. Você acabou de ler o versículo e você ainda não entendeu. Não eram 5 pães. Não, não, não. Claro que não. Eram 6. Eram 6. É porque 5 pão era de baixo, mas um era de cima. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. A questão daqueles discípulos terem ficado tão atônitos ali é porque eles só estavam enxergando os 5 pães que eram de baixo. Mas havia um pão que era de cima. Porque o pão de baixo quem faz é o homem. Mas o de cima
fez você, fez você, fez você, fez você. Porque o pão de cima é semente que multiplica na vida de outros para que se tornem também pães. Então, aqueles homens que comeram e aquelas mulheres que comeram na multiplicação dos pães, não comeram apenas o pão físico feito de baixo pelo homem, mas comeram o pão vivo que desceu do céu. Por isso se tornou alimento multiplicado na vida de outras pessoas. O pão de cima coloca, o pão de baixo, irmãos, o pão de baixo, ele cabe na palma da sua mão. Mas o pão de cima ele coloca o globo terrestre na palma da sua mão. Você está entendendo a autoridade que o Senhor nos deu? Se nós nos alimentarmos apenas desse pão terrestre, desse pão de baixo, nós vamos nos tornar tão pequenos, frágeis e insignificantes quanto ele é. Mas se nós nos alimentarmos do pão da vida, nós seremos tal qual ele é. Jesus disse que nós faríamos ainda obras maiores. Quem come o pão de baixo só enche a barriga. Quem come o pão de cima preenche a alma. E é por isso que ele quer nos dar desse alimento que vai preencher as nossas vontades, nossa motivação, o nosso desejo e as nossas intenções. Ele quer preencher a nossa alma. Mas ele declarou: eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem come de mim não morrerá, mas terá vida eterna. Você entendeu que ali não só se tratava de matar a fome da multidão, mas ali se tratava de uma grande sementeira que precisava ser semeada para matar a fome interior de cada pessoa que estava ali. E para isso precisava haver o pão dos céus. Queridos, muitas vezes nós vamos ter com pessoas e queremos apresentar para eles apenas o pão da terra. Ei, mas essa causa vai ser vencida. Tem uma frase que é muito usada no WhatsApp: Jesus no controle de tudo. Como assim? Como assim no controle de tudo? Ele só está no controle daquele que está no barco. Ele só está no controle daquele que se permitiu ser quebrado e se tornado pão. Ele não está no controle de tudo. Porque esse mundo jaz no maligno e pertence a ele. E existe uma esfera, um ambiente chamado reino. E aí, nesse reino, o Senhor tem o controle de tudo. Para que nós tenhamos vida eterna, é necessário comer do pão vivo que desceu dos céus. E esse pão não se vende em padaria, por mais sofisticada que seja. Não vende nos cafés da vida. Esse pão só existe no reino de Deus. Então esse pão, ele quer multiplicar em você, para que você possa ser usado. Então, queridos, permita comer desse pão para se tornar merecedor e semeador desta semente que o Senhor tem entregue para a igreja, para que, na verdade, esse pão não seja momentâneo, mas seja eterno. Então, essa foi a grande ênfase do Senhor ter feito aquela multiplicação de pães naquele lugar. Não foi apenas para matar a fome de pessoas, mas foi para mostrar que nós estamos aqui na terra com o encargo de nos tornar semente e, consequentemente, pão para que outros possam ser alimentados através do transbordo das nossas vidas. Mas, amado, chega de estar reunindo, sem colocar isso em prática. O Senhor está nos tornando hoje em pães que precisam ser quebrados, moídos, multiplicados,
para que outras pessoas possam receber essa semente e multiplicar também. Então isso precisa crescer em nós, como vida e também como números. Coloque no seu coração, queridos, um propósito de você alimentar outra pessoa e não é para encher isso aqui, não. É para que a sua vida comece a ter sentido. É para que você possa provar da realidade, daquilo que Jesus ele provou, de ser pão dos céus para alimentar pessoas e se tornar assim um semeador. Amém? Jesus é o Senhor.